No decorrer da nossa história, muitos acontecimentos misteriosos e inexplicáveis chocaram pessoas há muitos anos atrás. Alguns estão sendo explicados e resolvidos só agora, mas existem casos de pessoas que até o momento não se sabe sua verdadeira identidade, seu paradeiro ou se sua história seja real. E é por isso que hoje vamos ver as pessoas mais misteriosas do mundo. Conheça seus medos. The Mask. O assassino do Zodíaco. Um dos mais famosos serial killers que atuou no norte da Califórnia, Estados Unidos, entre dezembro de 1968 a outubro de 1969, e mais conhecido como o assassino do Zodíaco, e em uma carta que supostamente era dele, confirmou o assassinato de 37 vítimas. Mas destes, os únicos confirmados foram 3 mulheres e 4 homens, e apenas 2 pessoas conseguiram sobreviver. E assim revelando provas contra o assassino e afirmando sua existência. E o descreveram como uma pessoa jovem, entre 20 a 30 anos de idade, tinha pele branca, cabelos e olhos castanhos, gostava de mensagens criptografadas e era muito inteligente. O assassino começou suas atividades no dia 20 de dezembro de 1968 e desde então não descansou. E até brincava com os policiais fazendo ligações telefônicas. E no dia 1º de agosto de 1969, o misterioso homem enviou 3 cartas para cada jornal diferente, sendo elas The Examiner San Francisco, San Francisco Chronicle e Times Herald. Na carta havia informações detalhadas dos seus crimes, mas também haviam mensagens em códigos. E a polícia, ao investigar as cartas, não conseguiram decifrar o que isso significa. E depois disso deixou de enviar cartas, mas apareceu novamente e seria sua última vez em 1978. Ele enviou uma carta para o jornal San Francisco Chronicle e nela disse que estaria esperando um bom filme em homenagem a ele. E a partir daí, nunca mais tiveram informações dele. E a sua identidade continua sendo um mistério. E 38 anos depois, em 2007, foi lançado o filme Zodíaco, contando todo o caso. Mas logo depois de 51 anos, o FBI confirmou que um grupo de amadores apaixonados pelo caso conseguiram decifrar a mensagem em código e dizia o seguinte: espero que vocês estejam se divertindo muito enquanto tentam me pegar. Não tenho medo da câmera de gás, porque ela vai me mandar para o paraíso mais cedo, porque agora tenho escravos suficientes para trabalhar para mim. E com essa frase deu um pouco de pista sobre a sua verdadeira origem. Dan Cooper. Portland, Estados Unidos, 24 de abril de 1971. Um homem branco e pele branca e usando roupa social compra uma passagem de avião em Portland, na cidade de Oregon. Usando seu nome como Dan Cooper, ele embarca em um Boeing 727 no voo 305 da Northwest Orient Airlines, com destino a Seattle. E se senta na última fila do avião, onde viajam 36 passageiros e 6 tripulantes. Depois que o avião decolou, Cooper chama a aeromoça e entrega uma carta. Mas a aeromoça não deu muita atenção porque achou que seja mais uma cantada. Vendo isso, Cooper o chamou de novo e disse: é melhor você abrir a carta. Tenho uma bomba. E mostrou a pasta com a bomba. E na carta que havia deixado, falava que havia sequestrado o avião e que tinha uma bomba em sua pasta. E com medo, a aeromoça se aproximou e Cooper falou seus pedidos. Quando chegarmos em Seattle, me entreguem $200 mil. Também quero 4 paraquedas. Carreguem combustível na hora que pousarmos. E não façam besteira, senão vou explodir isso. Enquanto a aeromoça vai até a cabine, onde está o piloto para informar sobre a ameaça, Dan Cooper coloca um óculos de sol e espera tranquilamente. Depois que o avião pousou em Seattle, os 36 passageiros foram soltos e logo levaram todos os seus pedidos. $200 mil em dinheiro e 4 paraquedas. Mas Cooper pediu também para que ficassem no avião 2 aeromoças, o piloto e o primeiro oficial, para poder ter garantias. E assim, quando o avião decolou novamente, Cooper pediu ao piloto para que voasse a 3.000 metros em direção ao México. E depois ordenou a todos para que entrem na cabine do piloto e que queria estar sozinho no lugar dos passageiros. E então, depois de andar um pouco, e já de noite, Cooper amarrou o dinheiro em seu corpo, abriu a porta traseira e pulou do avião.
Se calcula que ele teria caído perto da cidade de Reno, no estado de Nevada, Estados Unidos. Mas nunca descobriram sua origem e nem sequer o seu nome. E a partir daí, as investigações começaram. O FBI analisou vários suspeitos que se encaixavam na descrição e no retrato falado, oferecendo até recompensas. Investigaram o local da possível queda, mas mesmo assim não puderam encontrar seu paradeiro. Mas em fevereiro de 1980, nas margens do rio Columbia, um garoto de 8 anos achou $5.880, todas em notas de 20, e descobriram que se tratava do dinheiro que entregaram para Dan Cooper. E essa foi a única prova que encontraram dele. E até agora não se sabe nada sobre Dan Cooper. As crianças verdes de Woolpit. No século XII, o povo do vilarejo de Woolpit, Inglaterra, encontrou 2 crianças perdidas que falavam uma língua estranha e tinham pele verde. Eles não comiam nada além de feijão e estavam vestidos com roupas rudimentares. Com o tempo, começaram a comer outras coisas e a pele perdeu o tom esverdeado. O menino acabou morrendo pouco depois, mas a menina levava uma vida normal. E depois que ela se adaptou à sua nova vida e ter aprendido a falar inglês, a garota explicou que ela e seu irmão tinham vindo da terra de San Martin, um mundo subterrâneo habitado por pessoas verdes. Teorias importantes dizem que as crianças sofriam de clorose, uma doença relacionada à anemia, em que a pele fica verde, antes chamada de doença verde, uma condição rara causada pela anemia e caracterizada por uma coloração esverdeada na pele. No entanto, outros especialistas afirmam que a clorose nunca deixa a pele esverdeada e que é apenas uma pequena pigmentação. Em relação à língua desconhecida, alguns historiadores sugeriam que poderiam ser o flamengo, uma variedade regional da língua holandesa, falada no norte da Bélgica e no sul da Holanda. Mas essa explicação é improvável, já que no século XII haviam importantes rotas marítimas que ligavam a Grã-Bretanha ao continente. Então, as pessoas que falavam esse dialeto passavam pela cidade de Woolpit e os moradores poderiam ter reconhecido. Mas isso não aconteceu com as crianças. Apesar de todas as investigações que foram feitas ao longo do século em torno deste inexplicável caso, até agora não há evidências científicas que comprovem sua veracidade ou que demonstrem o contrário, que seja apenas mentira, já que existiram muitas testemunhas de moradores do local. E desde então até os dias de hoje, essa história é conhecida como a lenda das crianças verdes de Woolpit. O caso do soldado Gil Pérez. No dia 23 de outubro de 1593, piratas chineses invadiram e mataram o governador de Manila, Filipinas. Gil Pérez era um soldado espanhol e guarda no palácio do governador em Manila. No dia seguinte, na manhã do dia 24 de outubro de 1593, o soldado estava de guarda no palácio, mas de repente começou a se sentir mal. E algo muito estranho aconteceu. À medida que o dia ficava mais quente, Gil decidiu descansar e se encostou em uma das paredes do palácio e fechou os olhos por um momento. Mas depois de abrir os olhos, percebeu que não estava mais no palácio, mas sim encostado na parede de um prédio completamente diferente. Ele ainda usava o uniforme dos guardas do palácio do governador em Manila, mas os outros soldados que acordaram ele vestiam uniformes diferentes. Ele afirma que, embora percebesse que não estava mais nas Filipinas, não tinha ideia de onde estava ou como havia conseguido chegar até lá. E depois de ser questionado e verificar onde estava, os oficiais explicaram que estava na cidade do México. Gil se negou a acreditar, dizendo que havia recebido ordens na manhã do dia 23 de outubro em Manila e que era impossível chegar na cidade do México à tarde do dia 24. Pérez foi levado ao tribunal da Santa Inquisição e aí o soldado foi exaustivamente interrogado. Ele teria dito às autoridades que havia viajado de Manila para o México em um dia e o levaram preso por supostamente ser um maluco e mentiroso, que viajar de Manila para o México em apenas um dia, na época, era impossível. Mas Pérez começou a dar detalhes para os seus amigos de cela e para os guardas sobre como o governador de Manila sofreu um ataque e como foi morto pelos piratas chineses. Mas ninguém acreditou. Depois de 2 meses, um navio de Manila chegou.
e informando para os oficiais da cidade do México sobre os ataques dos piratas chineses que causaram a morte do governador de Manila, assim como Pérez havia descrito meses antes. Além disso, um dos passageiros do navio acabou reconhecendo Gil e que jurou tê-lo visto nas Filipinas em 23 de outubro, marchando com soldados do palácio. Então, o Tribunal do México, depois desse depoimento, não teve outra escolha a não ser liberá-lo, e Gil Pérez voltou para as Filipinas junto com seu amigo para ser novamente o guarda do palácio. Seria essa mais uma história de viajante do tempo? O que você acha? Existem muitas histórias de pessoas misteriosas que ninguém consegue explicar. E se quiser a parte 2 desse vídeo, basta me mostrar com seu like. E agora me diz, quais dessas pessoas você achou o mais misterioso? Responda nos comentários. Todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição. Quem sabe trocamos umas ideias. E por último, e mais importante, bons sonhos.